Exercício 4.15 do Brunetti. O bocal da figura descarrega 40 litros por segundo de um fluido de viscosidade cinemática, 10 a menos 4, metro quadrado por segundo. Temos aqui o peso específico no canal de seção retangular. Este é o canal. E aqui está a ideia da seção retangular dele. Determinar a velocidade média do fluido no canal. Então aqui dentro tem uma velocidade média. O mínimo diâmetro da secção 1, que seria essa grandinha aqui, para que o escoamento seja laminar. Então tem a ver com Reynolds. A perda de carga de 1 para 2 no bocal, quando o diâmetro é o do item B, que nós encontraríamos, supondo que a pressão em 1 é dada em 0,3 megapascal. E a velocidade máxima no canal, se o diagrama de velocidade é dado por esta equação, sabendo que a derivada dessa velocidade em relação ao eixo y na superfície é zero, ou seja, temos a máxima velocidade. Muito bom. Vamos lá, galera. Para achar então a velocidade média do fluido no canal, nós temos que usar as informações do canal. Ele me fornece uma vazão, eu tenho a área, é só pôr a velocidade. Então, nenhum segredo aqui, hein? Lembrando, hein? Falou velocidade, falou vazão. Então, a vazão é a área vezes velocidade. No caso, a vazão é 40 litros por segundo. Eu vou colocar 40 dividido por 1000, que é a conversão para metros cúbicos por segundo. A área, gente, é a área desse trocinho aqui, desse canal, 0,2 vezes 0,4. Assim a gente chega na velocidade média. Muito claro isso, hein? A velocidade média, portanto, altas matemáticas, isso aqui vai dar meio metro por segundo. Bom, feito isso, gente, ele quer agora o mínimo diâmetro da seção 1 para que o escoamento seja laminar. E no caso, laminar, gente, laminar exige que o número de Reynolds seja menor que 2000. E aí, Reynolds, ele é justamente ρdV sobre μ. E a gente sabe que dá para variar um pouco essa fórmula, colocando apenas dV sobre a tal da viscosidade cinemática. Por isso que foi dado isso para nós lá. Então, supondo essas duas condições, de que Reynolds é isso e essa é a condição para laminar, a gente pode dizer que diâmetro do tubo, velocidade de escoamento vezes a viscosidade tem que ser menor que 2000. Daqui, meus caros, é só jogar os dados que nós, a princípio, temos. Por que a princípio temos? Bom, a velocidade, meus caros, nós já a encontramos, correto? O BO é que ele quer isso na seção 1, e nós achamos a velocidade no canal. Então isso vai dar um certo trabalhinho matemático, né, para tentar determinar esses dois parâmetros. Vamos na vazão. Então a gente sabe que a vazão ela é 40 litros por segundo. Essa vazão pode ser a área 1 vezes V1 igual a 40, 10 a menos 3. A área da seção 1, gente, é um BO aqui. D1 eu não tenho, né? D1 quadrado sobre 4. Muito menos o V1. Correto? Agora, daria para fazer um certo esquema com essas informações da seguinte forma. Eu vou, digamos que, isolar somente dV1. Tudo bem? Como é que vai ser feito isso? Π vezes D1 vezes D1 vezes V1 vai dar 160, 10 a menos 3. Beleza? Eu só fiz o D1 quadrado virar D1, D1. E o que eu preciso, gente, é descobrir o diâmetro, correto? Então eu vou isolar D1 aqui, D1, V1, vai ficar 160, 10 a menos 3, dividido por π vezes D1. Eu vou pegar agora essa informação e vou tacar lá no meu Reynolds. Vai ficar
vamos aqui dar uma melhoradinha, ó. D1, V1, menor que 2000, vezes a viscosidade cinemática. Ele deu para nós é 1, 10 a menos 4. Então eu vou colocar o que aqui agora? 160, 10 a menos 3, dividido por π D1, menor que esse trambolho todo aqui. 10 a menos 4, isso aqui vai dar 0,2, né? Aí a gente multiplica em cruz, deixa o 0,16 aqui logo, né? Dividido por 0,2, menor que π D1. E aí o D1, meus caros, tem que ser maior, certo? Aqui é 0,8, né? Sobre π. Se você fizer a continha 0,16 por 0,2, dividido por π, você vai ter 0,254, assim vai, que é metros. Então, o diâmetro do nosso tubo precisa ser maior que isso aqui, né? Se nós trabalhássemos com aproximações, o diâmetro tem que ser pelo menos 0,255 metros, né? Que é o que dá a resposta aqui, galera, 0,255 metros. A gente chegou numa condição limite, tem que ser maior que esse troço, para dar o regime laminar. E aí, esse valor é o mais próximo suficiente, né? Bem próximo mesmo, e não igual. Beleza, achamos o B, agora vamos ao C. Só recapitulando, né? Esse truque que eu fiz de usar a fórmula da vazão, certo? Com algumas incógnitas misturadas, às vezes é meio chato, mas o Reynolds isso, né? Tem como você criar uma fórmula geral, combinando a vazão com o Reynolds e só deixando o Dzinho aí sobrando, mas não creio que vale a pena. Bora para C. A perda de carga de 1 a 2 no bocal, quando o diâmetro é o que nós acabamos de achar e a gente tem que supor que a pressão é 0,3 megapascal no ponto 1. Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer análise então do H1 até o H2. E o que nós temos nesse H1, H2? V1 quadrado sobre 2G, Z1, P1 sobre gama, é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, Z2, P2 gama. Vamos lá os detalhes. O tubo, né, nós vamos assumir que a velocidade média vai se deslocar aqui numa linha horizontal sem ter aumentos de carga de potencial, ou seja, o Z é zero. No ponto 2 está aberta a atmosfera, então a atmosfera zerado vai ser esse cara. A pressão em P1 foi dado, ele deu lá 0,3 megapascal. A velocidade no ponto 1 nós não temos a rigor, mas dá para achar, certo? Porque nós já temos o diâmetro do 1 e a gente tem a vazão. E isso já permite achar V1. O diâmetro do 2, a velocidade média do 2, não foi nos dado. Opa, foi sim, tá aqui, ó. Então já era. Dá para achar as velocidades e fechar o problema, galera. Vamos lá? Então, vazão em 1. Área 1, V1. A vazão, 40 litros. 40, 10 a menos 3. Área 1, π, vezes o nosso diâmetro aqui, ao quadrado, sobre 4 vezes V1. Resultado, vamos achar V1. Altas continhas horríveis. Então, 40, 10 a menos 3 vezes 4 dividido por π. E dividido por 0,255 quadrado. Isso aqui vai dar 0,783 metros por segundo. Vamos agora para o 2. Vazão em 2, área 2, V2. 40, 10 a menos 3 é igual a π. Diâmetro dele, no desenho está lá 5 centímetros, galera. Então 0,05 ao quadrado sobre 4 V2. V2 vai dar quanto? 40 10 a menos 3 vezes 4 dividido por π dividido por 0,05 ao quadrado. 20,4 metros por segundo.
Chegamos às velocidades. Já dá para continuar agora. Então, queremos encontrar o valor do que mesmo, galera, que eu perdi aqui? A perda de carga. Cabecinha. Faltou retratar aqui, né? Que de 1 para 2 tem uma perda de carga, poxa vida. Então, do item C, começaríamos assim. H1 é igual a H2 mais a perda de carga dessa historinha, né? Só um escoamento de um tubinho, velho. Mas vamos lá. Agora é só achar os dados, né? 0,783 ao quadrado sobre 20 mais 0,3 megapascal, gente. Isso daqui é 0,310 a sexta dividido por 10 a quarta igual a V2, 20,4 ao quadrado sobre 20 mais a pressão em 2, que é a atmosfera, esquece, HP. Então esse HP vai dar quanto? 0,783 ao quadrado dividido por 20 mais 0,3 10 a sexta dividido por 1 10 a quarta menos 20,4 ao quadrado 20,4 ao quadrado dividido por 20. 9,2, galera, deu a perda de carga aqui nessa bodega. E eu errei por quê? Porque o fluido não é água. Perceberam? Eu botei 10 a quarta aqui, né? Falta de tensão, mas tá dito aqui, ó, 8, 10 a terceira, correto, gente? Então aqui não é 10 a quarta não, galera. Aqui é o 8, 10 a terceira. Perfeito? Eu não tinha usado gama ainda, né? Por isso que eu não tinha passado por esse deslize. Então vamos lá. 0,783 ao quadrado dividido por 20 mais 0,3 10 a sexta dividido por 8 10 ao cubo menos 20,4 ao quadrado dividido por 20. 16,7 metros é a perda de carga. 7,2, 16,8, galera. É isso aí. Lembrando que eu não coloquei os significativos que deveria, correto? Se você der uma caprichada aqui nesse 20, a coisa fica melhorzinha, tá? Eu cheguei a um 16,78 aqui em umas anotações pessoais. Então é questão de aproximação dos dados que eu fiz, mas esse era a bucha. Fazer análise das vazões nos dois pontos 1 e 2 para achar as velocidades, porque o resto já tinha dado. É uma análise de perda de carga, galera. Bem tranquila. Agora vamos ao ponto D, que é mais complicadinho, né? Que merece uma folha à parte, entendeu? Eu preciso achar a velocidade máxima no canal. Se esse é o diagrama de velocidade, ele deu uma equação de segundo grau que eu não conheço os parâmetros. E é isso aí, né? Eu tenho uma altura máxima aqui de 20 centímetros, no máximo é isso. Como é que funciona essa pegada, né? O Brunetti vai abordar isso lá no meio do nosso terceiro capítulo, se não me falha a memória, né? E aí, primeiro passo, né? Item D, eu tenho a velocidade AY ao quadrado mais BY mais C, e dentro desse perfil matemático, a gente sabe que no ponto de altura zero, a velocidade é zero. Então, quando a altura é zero, eu tenho A zero ao quadrado mais B vezes zero mais C. E isso dá zero. E que a velocidade no ponto de 0,2, né, de 20 centímetros, vai dar A vezes 0,2 ao quadrado mais B vezes 0,2 mais C, que a gente já pode dizer que é zero, e tudo isso vai dar a velocidade máxima, que é a pergunta. Agora, existe o detalhe da bendita derivada, que até ele coloca aqui, né? A derivada dando zero. Isso na altura máxima do canal, né? Na superfície do canal, que é na altura máxima. Então vamos pegar a derivada da velocidade em relação a y, primeiramente, 2AY mais B, e fazer a troca, né, de que essa derivada no ponto 0,2 dá justamente zero. Então a gente vai colocar 2 vezes A vezes 0,20 mais B igual a zero. 3
aqui é a continuação, né? Mas são 3 informações necessárias para fechar o sistema. A gente sabe que temos as coisas em função aqui de um V máximo. Esse V máximo eu tenho que encará-lo como um número, beleza? Vamos pegar essa equação aqui primeiro. 0,2 ao quadrado, 0,04a, mais 0,2b. Tudo isso tem que dar a velocidade máxima. Aí aqui eu tenho uma relação. Ó. Bzinho, ele é menos 0,4a. Ok? A partir daqui, galera, a gente pode jogar esse valor de B aqui em cima e descobrir o A em função da velocidade máxima. Lembre-se, hein? Velocidade máxima tem que ser meio que um número aqui para fazer sentido para nós. Então 0,04A mais 0,2 vezes menos 0,40A é igual a V máximo. Aqui nós vamos ter menos, vai dar 0,08, perfeito? Então 0,04A menos 0,08A é igual a velocidade máxima. Então isso aqui vai dar menos 0,04A. Aí você pode mandar 4 sobre 100, né? 100 sobre 4 vai dar 25. Então esse A é menos 25 velocidade máxima. Esse é o valor do A. Se esse é o valor do A, o B é isso, V04. Vai dar uns 10, né? Isso. Troca o sinal, então o Bzinho é 10 vezes a velocidade máxima. E a gente sabe que o Czinho vale 0, né? Desde o início a gente tinha visto isso. Essas são as respostas. 3 respostas, 3 equações, já era. Agora a gente pode reescrever essa equação. A velocidade então vai ser o valor do A menos 25V máximo y ao quadrado mais 10V máximo y. E, bom, como nós vamos proceder com uma integração, não vale a pena ficar fazendo fatoração, sabe? Mas no livro do Brunetti, ele tem esse costume de colocar que a velocidade em função do y tem lá um termo em evidência, né? Uma velocidade máxima. Aí ele bota lá 10y menos 25y ao quadrado. Né? Isso aqui vai ser útil. Agora, qual que é o lance? A vazão média ela tem que ser igual ao somatório das vazões individuais, certo? Somando isso por um todo. Agora, quais são essas vazões individuais? Essas vazões individuais elas vão depender de uma área infinitesimal e de uma função da velocidade. Eu estou usando a própria definição de vazão, galera. É uma área vezes velocidade. A velocidade de um determinado ponto que tem uma areazinha pitiquinha. Beleza? Aí, lembrando os conceitos, né? Essa área infinitesimal que nós estamos analisando é de um canal. Então, o elemento de área aqui, gente, é um dy e tem um L aqui, certo? L vezes dy vai ser a minha área infinitesimal. Então a velocidade média, a vazão média vai ser a integral de quem? De L dy, velocidade do y. Beleza? Onde esse L no desenho foi dado. É 40 centímetros. Ok, né? Agora vamos lá. A vazão a gente já encontrou. É 40, 10 a menos 3. Esse L, por ser um fator constante, ele pula fora, certo? Aí vai sobrar a integral da velocidade, que eu acabei de descrever a sua equação, e um dy. Agora, eu vou jogar para fora, né, alguns dados. 40, 10 a menos 3, então será igual a 40, 10 a menos 2, vezes a velocidade máxima, e a integral dessa coisa toda. 10y menos 25y ao quadrado dy. E os limites de integração
é indo do 0 até o 0,2, né, do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Integraçãozinho polinomial, galera. Aí aqui, ó, dá para simplificar alguma coisa. Corta esse corte daqui. 10 a menos 2, 10 a menos 3, vai sobrar um 10 a menos 1, 1 sobre 10, né? Então, 1 sobre 10 é igual ao V máximo lá. E o resto da integração. Como é que vai ficar então? 10y ao quadrado sobre 2 menos 25y ao cubo sobre 3, calculados de 0 a 0,2. Então vai ficar 1/10 velocidade máxima, que multiplica, né, detalhe, 5 vezes 0,2 ao quadrado, menos 25, 0,2 ao cubo, sobre 2. E aí vamos ver quando dá esse negocinho aqui, né? 5 vezes 0,2 ao quadrado menos 25 vezes 0,2 ao cubo dividido por 3, né? Eu já ia errar aqui, ó. O que é 3? Cabecinha. Toda essa desgraça dá 0,13. Opa, isso aqui é uma razão, velho. Bonitinho, hein? 2/15 avos. Tá. 1 sobre 10 é igual a V máximo. 2 sobre 15, galera. Dá para você mandar essa desgraça toda multiplicando em cruz. 15 sobre 20, né? O 2 passa para baixo aqui. E 15 sobre 20, de boa, dá 0,75. 0,75 metros por second. Essa é a velocidade máxima, então. E bingo, tá aqui, 0,75 metros por segundo, galera. Fechou a resposta, hein? A letra D dá trabalho porque ela repete um conteúdo que não faz parte do capítulo 4, galera. Né? Uma análise que demanda estudar o perfil da onda e lembrar a sua integral. Né? Isso aqui a gente já tinha visto no capítulo anterior. Do que nos serve essa questão? Lembrar que temos o Reynolds, pode ser útil, né, para definir algumas coisas, que vai ser depois usado para achar as velocidades e as cargas, né, achar a carga do ponto 1 e ponto 2, que eu dependia da velocidade para achar esses valores e achar a perda de carga. Beleza? Muito bom.